Bom dia! Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos em nome de Jesus que este ano será uma bênção. Consagramos a Ti o mês de fevereiro, Senhor. Hoje oramos pelo mês de fevereiro e pedimos a Tua bênção, que seja um mês próspero, um mês de favor, um mês de graça e que todos dentro da nossa casa tenham uma experiência sobrenatural com Jesus Cristo. Também oramos, Pai, por pessoas que têm desafios, pessoas que precisam resolver situações complexas. Dá para essa pessoa sabedoria, dá para ela, Senhor, inteligência, dá para ela visão, para que ela consiga vencer essa adversidade. No nome de Jesus te pedimos, dá-nos sabedoria porque temos falta dela. Como está escrito em Tiago 1,5, Senhor, quem tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá e nada lhes impropera coisa alguma. No nome de Jesus. Fica conosco, Espírito Santo, nos encha da Tua presença. Deus abençoe a tua vida. Estamos no propósito 12 dias de clamor para 12 meses de bênção. Ontem consagramos o mês de janeiro, hoje estamos consagrando o mês de fevereiro, amanhã o de março e assim por diante. Cremos que tudo aquilo que consagramos ao Senhor é abençoado. Envolva tudo na sua vida em oração. Família, trabalho, filhos, escola dos filhos, teus projetos, teus sonhos, tuas aspirações, o que você está produzindo, o que você está realizando, envolva em oração. Envolva em oração. Há poder na oração de um justo. A Bíblia diz que pode muito em seus efeitos. Ou seja, existe algo que acontece quando você ora. Amém? Escreve aqui nos comentários, fevereiro será uma bênção de Deus. Amém? Assim como a gente declarou ontem, vamos declarar hoje. Fevereiro será uma bênção de Deus. Amém? Deus me deu uma palavra, eu quero compartilhar essa palavra com você. Quando Deus nos chama para um tempo de ajuste. Aí você diz assim, puxa vida, profeta, para começar o dia essa palavra, para começar o dia. Em 1 Samuel capítulo 22, verso 1 e 2 diz: Davi fugiu da cidade de Gate e foi para a caverna de Adulão. Quando seus irmãos e a família de seu pai souberam disso, foram até lá para encontrá-lo. Também juntaram-se a ele todos os que estavam em dificuldades, os endividados e os descontentes, e ele se tornou o líder deles. Havia cerca de 400 homens com ele. Davi havia saído do palácio e agora estava entrando numa caverna, chamada de Caverna de Adulão. Todos nós, em momentos da nossa vida, vamos ser chamados para entrar dentro dessa caverna. Todo aquele que Deus tem um propósito na vida dele, todo aquele que Deus está realizando algo extraordinário, vai entrar nessa caverna chamada a Caverna de Adulão. O convite vai chegar. A Caverna de Adulão vai chegar para todos nós, porque ela é um lugar de reflexão, ela é um lugar de reposicionamento, é um lugar onde as coisas estão mudando e você precisa ver com clareza o que Deus está falando. Nós precisamos ser muito dinâmicos para entender o que Deus está fazendo. Às vezes nós pensamos que Deus, ele não traz alterações na direção que estamos indo. Mas na verdade, é que Deus está mostrando para você a direção dele. E na direção dele, no GPS do céu, haverá mudanças, haverá reposicionamento. O tempo de nos retirarmos para encontrar um refúgio em meio às perseguições e dores na alma. Davi estava sendo perseguido por Saul. Davi
estava enfrentando a rejeição do seu rei. Alguém que ele lutou pelo seu rei, lutou pela vitória do seu rei, lutou pela vitória da sua nação e agora estava com um exército nas costas dele. Diante de tudo isso, Davi vai parar dentro dessa caverna chamada Caverna de Adulão. Chega uma hora que você precisará trocar o palácio pela caverna. Que o palácio não é o lugar para você estar, mas sim a caverna. Mas não pense que você não vai voltar para o palácio. Mas existem momentos que nós vamos ter que sair do palácio e ir para a caverna. A caverna é um lugar de refúgio, é um lugar de busca, é um lugar de entrega, é um lugar de confiança, é um lugar de rendição a Deus. É um lugar onde você vai trocar os favores dos homens, seus elogios e bajulações, pela caverna cheia de gente mal resolvida, mas de transparência e verdade. Davi, ele conheceu a face do mal. Ele conheceu a face mentirosa dos homens. E agora ele estava num lugar onde havia pessoas endividadas, pessoas com sérios problemas, pessoas procuradas pela justiça, mas eram pessoas transparentes, eram pessoas verdadeiras. No palácio ele quase morreu. No palácio ele foi perseguido por Saul. No palácio ele teve que escapar da mão dos homens. Você tem que entender que quando Deus nos tira do palácio e nos leva para a caverna, Deus tem um propósito. E o propósito é nos dar uma nova visão. O propósito é nos esconder daquilo que pode nos matar, daquilo que pode nos destruir. Não se engane com lugares de honra. Não se engane com lugares de grande proeminência. Lugares altos são bons, desde que eles não matem a tua visão que Deus colocou. Desde que eles não abafem o propósito, o destino e o extraordinário que Deus tem colocado na sua vida. A caverna, ela convida você e eu a descobrir relacionamentos que não nascem de conchavos ou da troca de popularidade, mas relacionamentos que fazem amigos se tornarem irmãos nos tempos da dificuldade, nos tempos da prova. Talvez você está acostumado a estar com pessoas que de alguma maneira bajulam você. Mas muitas vezes Deus vai nos tirar desses lugares e nos mandar para outros lugares, lugares onde não vai haver essa bajulação, lugar onde vai haver transparência, onde vai haver verdade, onde não vai haver os sorrisos amarelos, aonde você vai ser confrontado quando você estiver errado, aonde você vai ter que lidar com situações que você não estava acostumado a lidar. Porque nós sempre pensamos em Davi saindo do pasto e indo para o palácio, mas não pensamos em Davi saindo do palácio e indo para a caverna. Para você ver que todos nós passamos por temporadas na vida. Momentos que Deus nos levanta e momentos que Deus nos chama para a caverna. Para que ali a nossa fé seja forjada, ali no meio daquele vale de sombra de morte, você possa buscar em Deus a saída para as suas dificuldades e também ser relembrado da essência que você carrega. É bem provável que Deus use as cavernas da vida para serem um calibrador da nossa alma. Nós podemos mudar com muita facilidade por causa dos resultados, mudar com muita facilidade por causa das conquistas e deixar com que a soberba da vida tome conta de nós. Agora, se você está passando por um momento de caverna,
um momento onde você está sendo provado por Deus, seja na sua saúde, seja no seu casamento, seja nas suas finanças, ou em crise de relacionamento com pessoas, ali você vai ter que se agarrar com Deus. Haverá momentos de choro, onde você vai chorar e só quem vai ouvir é Deus, porque não tem ninguém para recolher as tuas lágrimas. É por isso que o salmista disse que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. A gente lembra da alegria, mas não lembra do choro. Lembra do momento que termina a prova, mas não lembra do momento da prova. Eu já revisitei dentro da minha mente várias vezes os momentos da minha prova, os momentos que eu precisava de ajuda e eu só tinha ajuda em Deus. Os momentos que eu precisava de um milagre e muitas vezes esperando que os homens me ajudassem e os homens não me ajudaram, mas Deus me ajudou. Foi nesses momentos de caverna que eu aprendi a colocar em Jesus Cristo toda a minha fé, toda a minha expectativa, a confiar e a crer na voz de Deus e na resposta de Deus para a minha vida. Deus também usa a caverna, esse lugar improvável, para nos aproximar da unção, a unção genuína que Ele derramou sobre as nossas vidas. Você passa a ver que as habilidades que você carrega, os talentos que você carrega e o que você sabe, foi Deus que colocou na sua vida. E toda a vitória que você teve, toda a conquista que você teve, foi porque Ele derramou essa graça sobre você. Eu não nasci num berço cristão, mas conheci Jesus Cristo e fui levado para a caverna. E na caverna Deus trabalhou em mim, onde eu tive que buscar Deus para sair das adversidades, onde eu tive que buscar Deus para poder sobreviver, para poder vencer, para poder crescer. É na caverna que você, com pouca visibilidade, começa a enxergar e entender o que não fazia sentido antes. Todos pensam que a gente é levantado quando os homens nos veem. Não. Nós somos levantados nos bastidores, quando estamos a sós com Deus na caverna. Davi, ele não foi levantado por Deus apenas quando venceu Golias. Ele foi levantado por Deus também quando estava ali, na caverna de Adulão, desacreditado, abandonado pelo seu rei, perseguido, inimigo público do Estado, inimigo público número 1 do Estado, aonde o exército estava contra ele. Ali, Deus começou a levantar o verdadeiro rei Davi. Não se agarre ao palácio, não ame o palácio, ame as cavernas que te construirão. Ame aqueles momentos que você está a sós com o Espírito Santo e Ele lhe dá saída para você sair das dificuldades e das tribulações. É tempo de nós buscarmos refúgio em Deus. É tempo de nós entrarmos no abrigo do Altíssimo, na sombra do Onipotente e ali esperarmos por uma palavra de Deus. Refúgio é algo secreto. É você a sós com Deus. É por isso que Jesus falou que quando nós orássemos, nós deveríamos entrar no nosso quarto, fechar a porta e ter o nosso tempo de intimidade com Deus. É a sua videochamada com o céu. É o momento onde você está rendido ao Espírito Santo e você diz ao Espírito Santo: se o Senhor não me ajudar, eu não sairei daqui, eu não vencerei. É por isso que a Bíblia diz que é no vale da sombra da morte que Deus estará conosco. Deus estará conosco, Deus está conosco nos construindo dentro da caverna, do lugar de oração, do lugar de busca, do lugar de rendição. Sabe, a caverna, ela pode ser aquele lugar que você não entende nada de nada. Aquele lugar onde você esperava o cumprimento de promessas e a promessa não veio. É na caverna. É nesse lugar que você coloca toda a sua fé em Deus, que você depende totalmente de Jesus Cristo e que você toma uma decisão.
a decisão de permanecer firme, porque Deus está no controle do teu destino. Amém? Pega essa palavra como uma palavra de Deus para você, como uma palavra profética para o seu futuro e para o seu amanhã. Amém? Glória a Deus. Você recebe essa palavra? Escreve aqui mais uma vez nos comentários: fevereiro será uma bênção em nome de Jesus Cristo. Eu quero declarar agora o Salmo de número 91, esse Salmo que nós temos declarado. Também quero falar rapidamente dos meus livros: Café com Jesus, devocional profético para te abençoar, o Profeta, seu lugar de oração, onde eu ensino o poder da oração, vários tipos de oração, oração de petição, oração de graças, oração de guerra espiritual, tudo aqui nesse livro, o Profeta, seu lugar de oração. Esse livro aqui da minha esposa, Marcas da Alma, ela fala muito sobre o emocional e como que você pode superar as dificuldades internas, as marcas que foram deixadas na sua alma por situações, por pessoas. E inclusive a minha esposa fala aqui muito sobre quando uma pessoa passa por um divórcio, como superar, como que os filhos devem lidar com o divórcio dos pais. Esse livro aqui é extraordinário. Você pode adquirir lá no meu site www.vinicius17.com.br. E não esqueça que segunda-feira, dia 6, eu vou trazer aqui uma novidade. Vai ser o maior lançamento do nosso ministério. Dia 6. Prepare-se. Prepare-se, porque às 6 horas da manhã você vai receber uma palavra de Deus. Uma palavra de Deus, uma oportunidade para você viver talvez um dos tempos mais lindos e de preparação, de construção na sua vida e no seu propósito. Eu quero te ajudar no teu propósito. Eu quero ajudar você a vencer as adversidades que podem estar resistindo ao que Deus tem para a tua vida. Você vai vencer isso, porque esse ano vai ser extraordinário na tua vida. Amém? Você que está aqui junto conosco, deixa a tua curtida aqui nessa oração. Também quero pedir que você compartilhe com 7 pessoas agora essa oração. Mande aí para os teus amigos, para os teus parentes. Compartilha nas redes sociais. Esse ano vai ser uma bênção. Amém? Esse ano vai ser uma bênção, vai ser incrível, vai ser sobrenatural. Eu quero dar um testemunho aqui para você. O testemunho maravilhoso que nós recebemos da Orilda, é o nome dela, e ela escreveu assim: graça e paz. Eu tenho acompanhado o programa todas as manhãs, antes de ir ao trabalho, e este ano minha cunhada Carla realizou um exame que mostrou um nódulo na mama. Ela fez outros exames e foi constatado que era câncer, com 2 centímetros. A partir desse momento coloquei o nome dela nas orações e pedi a Deus para cuidar e curar. Ela realizou o tratamento durante este ano e graças a Deus minha cunhada foi curada. Fez novos exames para verificar se não havia metástase e felizmente os resultados foram negativos. Graças a Deus ela veio passar o Natal conosco e foi um Natal de muita gratidão pela cura e pelo cuidado de Deus. Agradeço a Deus e ao Senhor, Vinicius 17, obrigado por ser uma bênção em nossas vidas. Que Deus abençoe o Senhor e toda a equipe e a família. Glória a Deus. Como é que é teu nome mesmo? Orilda. Toda a honra e toda a glória a Jesus, Orilda. Jesus faz isso e muito mais. Ele é o mesmo de ontem, hoje e o será para sempre. Amém? Eu quero agora declarar o Salmo 91. Enquanto eu declaro, compartilhe e depois nós vamos orar. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos,
para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei. Poloei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Permita-me orar por você, permita-me te abençoar no nome de Jesus. Senhor Jesus Cristo, eu apresento diante de Ti o mês de fevereiro, que é o mês que estamos consagrando hoje. Clamamos a Ti e pedimos, Pai, a Tua bênção sobre cada dia desse mês, cada minuto, cada segundo. Pedimos provisão, pedimos livramento, pedimos que o cuidado do Senhor esteja conosco. Senhor, dependemos de Ti e pedimos que o Teu favor esteja conosco e com nossa casa. Senhor, e oramos nesse momento em favor de cada família e eu peço a paz para esse lar, a paz para essa casa. Oramos, Pai, para que o Senhor construa em nós uma grande obra, para que através de nós, Senhor, Teu nome seja glorificado. Nos rendemos a Ti, à Tua vontade, aos Teus planos e aos Teus sonhos. E, meu Deus, assim como o Senhor disse para Josué, seja forte e corajoso, nós queremos ser fortes e corajosos. Nos dê força, Pai. Nos dê capacidade para permanecermos firmes. E que cada pessoa que está orando junto comigo receba a força do alto. Que a unção fortalecedora toque nessa pessoa agora. A unção fortalecedora renove suas forças, renove seu ânimo. Que o Senhor derrame poder sobre a vida dessa pessoa, derrame graça sobre ela e sobre todos da sua casa. Meu Pai, eu oro para que o Senhor abra portas na vida deste homem, desta mulher, dos jovens, das crianças, e nós oramos cancelando agora todo tipo de laço do inimigo contra a vida dessa pessoa e pedimos o Teu favor sobre ela, o Teu favor sobre a casa dela, no nome de Jesus Cristo. Senhor, derrama da Tua Shekinah, derrama do Teu favor sobre a vida dessa pessoa. Oramos também para que toda enfermidade física, emocional, renda-se a Jesus Cristo. Jesus Cristo cura. Cure-os, Jesus, agora com o Teu poder. Que toda infecção, inflamação, dores, rendam-se a Jesus Cristo. Toda célula cancerígena, renda-se a Jesus Cristo. Que todo nódulo, renda-se a Jesus Cristo. Oro também por aquelas mulheres que querem engravidar e que não conseguem, que o Senhor abençoe. Oro por essa pessoa que está sem direção, que está pedindo ao Senhor uma palavra, uma resposta, que o Senhor abra agora a visão dessa pessoa para que ela veja a porta de saída. Senhor, dá uma sabedoria especial. Senhor, derrama graça sobre essa pessoa para que ela possa vencer em nome de Jesus. Também oro, Senhor, para que portas sobrenaturais de oportunidade se abram. Oramos também para que o Senhor conecte as pessoas certas no nosso caminho, no lugar certo, para o propósito certo. Oramos em nome de Jesus para que o Senhor afaste a inveja, a maldade, afaste do nosso caminho as palavras contrárias, as palavras malditas. Todo tipo de armadilha do inferno seja cortada e desfeita agora em nome de Jesus, e nós declaramos: Teu propósito, Senhor, vai se cumprir na nossa vida, nada impedirá. Nós declaramos por terra agora todo tipo de manifestação maligna correndo nos bastidores da nossa vida e cancelamos o mal agora e declaramos: o Senhor está conosco, o Senhor está com a nossa casa, Sua presença está sobre nós. Venceremos, conquistaremos e avançaremos no nome poderoso de Jesus Cristo. Amém, amém e graças a Deus. Amém, gente querida. Às 9 horas da manhã vamos ter uma live poderosa aqui de ensino e de direção. E é importante você assistir essa live das 9 horas da manhã, porque eu vou falar de alguns tipos de pessoas que você tem que cuidar, abrir seus olhos para não se conectar com esse tipo de gente. E às 18 horas vamos seguir nesse propósito apresentando o mês de fevereiro a Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, um excelente dia para todos nós, na paz, na graça do nosso Salvador. E que todos na tua casa tenham experiência com Jesus Cristo. Até mais, gente querida. Deus abençoe a todos. A todos. A todos. A todos. Boa noite. Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família.
que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste, e profetizamos paz, alegria, saúde, prosperidade, abundância. Que o Senhor tire do nosso caminho a maldade, a crítica, que o Senhor tire do nosso caminho o que é contrário, o que se opõe espiritualmente, e declaramos que a nossa vida está totalmente guardada por Jesus Cristo, pela sua palavra e pelo seu Santo Espírito. Espírito Santo de Deus, nos conduza em sabedoria, com graça, no nome de Jesus, e queremos liberar palavras proféticas sobre a vida dos nossos filhos, para que eles venham viver tudo aquilo que o Senhor tem para a vida deles. Também liberamos palavras sobre o nosso futuro. O favor do Senhor, a glória de Deus, a nossa vida, nos abrirá caminhos, nos dará oportunidades, nos colocará nas mesas certas, nos colocará na direção certa. Nunca ficaremos perdidos, porque o Senhor fala. Amamos a voz de Deus. Fala conosco, Senhor. Abre os nossos ouvidos espirituais, dá-nos sonhos proféticos, revela-nos o teu propósito. Nos dirija, Senhor, segundo a tua vontade. E também oramos para que a paz do Senhor governe o nosso coração, governe nossa família e tudo que estiver ligado a nós, no nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Deus abençoe a tua casa. Que alegria poder estar junto com você aqui. Eu fiquei muito feliz hoje, recebi uma mensagem de uma pessoa que ela escreveu assim: eu vi que Deus usa você muito em cura divina. Pode orar para que eu seja curada? Se as pessoas não vissem que esse é o poder de Deus, se as pessoas não vissem a ação de Deus, isso não aconteceria. Jesus Cristo está vivo. É isso que eu quero falar para você aqui. Ele está vivo, coloque a sua fé nele. Coloque a sua fé nele. Porque se Deus me usar para que você seja abençoado, saiba que o poder veio dele. Jesus Cristo está vivo, invoque o nome do Senhor, aonde você estiver. E a Bíblia diz que você será salvo, que você será tocado por Deus. Chame por Jesus, chame. Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém, nenhum de nós vai ao Pai, senão por Jesus. Eu quero dar um testemunho que eu recebi da Dulce, e ela escreveu assim: a paz. Faz 3 anos que sigo o Senhor no YouTube, através da minha cunhada Cida, que compartilhou as suas orações. Hoje venho contar o meu testemunho. Há 1 ano eu sentia muitas dores no joelho esquerdo. Não conseguia me mexer nem andar direito. Escutando a sua oração, o Senhor falou que Deus estava curando a pessoa com dores fortes no joelho esquerdo. Era exatamente o meu caso. Assim que o Senhor declarou a cura, na mesma hora minhas dores desapareceram e não sinto mais nada. Glória a Deus por esta cura na minha vida. Toda a honra e toda a glória ao nome de Jesus. Sou grata a Deus por usar sua vida para trazer cura a nós. Deus abençoe e continue te usando grandemente. A Deus toda a honra, a Deus toda a glória e todo o louvor. E você que está entrando aqui nessa oração, eu peço para você já deixar sua curtida. Se não é inscrito no canal, inscreva-se. Vamos caminhar juntos. Você vai ver que vai valer a pena. Hoje estamos oficialmente começando o nosso propósito, 14 dias, apresentando orações específicas para Deus. É por isso, da carta para Deus. Você pode baixar lá no meu site www.vinicius07.com.br, e se você não conseguir baixar, pega uma folha em branco e faz a sua carta para Deus. Certo que nada vem impedir você de entrar de cabeça nesse propósito. Por 14 dias, nós vamos estar fazendo orações muito específicas para Deus. O que são orações específicas? Falar em detalhes para Deus. O que estamos passando, o que estamos buscando, aonde queremos chegar. Amém? É isso. Você vai fazer uma oração específica nesses 14 dias e veremos a glória de Deus. Amém? Muito bem. Compartilhe agora com o máximo de gente que é conhecida sua. Eu creio que quando nós semeamos a palavra para outras pessoas, Deus nos abençoa. Então, se preocupe com alguém e mande
essa oração para essa pessoa hoje. Em 1 Coríntios 10, 31, a Bíblia diz assim: assim, quer vocês comam, quer bebam, quer façam outra qualquer coisa, façam tudo para a glória de Deus. Essa orientação do apóstolo Paulo aqui está falando que tudo que nós fizermos na vida tem que estar em harmonia com os valores divinos. E eu quero trazer essa mensagem para você hoje. 5 chaves para você manter as suas ações ou o seu propósito alinhado com Deus. Essas 5 chaves vão fazer com que a sua prioridade esteja conectada ao propósito. E quando isso acontece, é muito poderoso. E a primeira chave que eu quero compartilhar com você é: reconheça que a erosão é gradual. Ou seja, tudo aqui nesse mundo está em constante degradação. Ou seja, Deus precisa colocar a mão para que você não perca aquilo que Ele colocou sobre a sua vida. Não perdemos nosso foco de golpe, mas por pequenos desvios acumulados. A partir do momento que você se desvia de uma direção de Deus, você já está em perda. Quando você desobedece a Deus, você está em perda, mesmo que você não veja. Então a única coisa que vai trazer sustento à nossa vida é se nos mantivermos numa palavra de Deus. Porque é a palavra de Deus que vai segurar as pontas na tua vida, trocando em miúdos. É a palavra de Deus que você caminha nela, que você anda com ela, na direção de Deus para a sua vida, que vai fazer com que tudo esteja seguro. Caso contrário, essa lei da erosão gradual, que é não só física, mas também é espiritual, ela pode tocar na sua vida. Nós só interrompemos isso quando ficamos conectados ao propósito divino. Totalmente conectados. Por isso que a nossa vida tem que estar bem alinhada com Deus. Quando você está alinhado com Deus, tudo está seguro. Quando você está alinhado com Deus, Ele está protegendo, Ele está guardando a tua entrada e a tua saída. É incrível como o poder sobrenatural de Deus trabalha para aqueles que permanecem na posição que Deus colocou eles. Não saia da posição. Não ande em desobediência. Não ande fora de uma direção, fora de uma palavra de Deus, porque o que vai manter a nossa vida é estar na direção. A segunda chave para manter as suas prioridades alinhadas é: pare de se comparar com os outros. A comparação é o ladrão da alegria e ela desordena rapidamente as nossas prioridades. Eu sempre digo que a pessoa que está focada no seu propósito, focada no que Deus tem para ela, ela não tem tempo para ficar olhando para a grama verde do vizinho. Ela tem tanto o que fazer e ela quer estar 100% ali, rendida naquele propósito, que ela não vai ficar se comparando àquele que está sendo abençoado, aquele que está dando certo, aquele que está ganhando muito dinheiro. Não. Não se compare com as pessoas. Não tente correr essa corrida, você vai sempre perder. Porque quando você se compara, você perde velocidade. Você perde promessas de Deus que estão na sua vida. Algumas pessoas querem viver os planos de Deus para a sua vida. Mas elas querem viver os planos de Deus e ao mesmo tempo estar cuidando da vida dos outros. Não é assim que a prosperidade te alcança. Não é assim que você agrada a Deus. Você tem que entender, existe alguém com você, que é o Espírito Santo. E quando você tem essa atitude de ficar se comparando aos outros, de ficar inclusive triste, porque outros estão sendo bem-sucedidos e você não, você está desagradando a Deus e está perdendo ritmo, está perdendo aceleração na sua caminhada. A terceira coisa, mantenha seu primeiro amor.
Quer estar alinhado com Deus? Então mantenha seu primeiro amor. Volte à paixão inicial em cada relacionamento importante com Deus, com a família e com um propósito. Tem gente que esqueceu que a família é importante. Tem gente que esqueceu que a sua esposa, o seu esposo, seus filhos são sua prioridade. E claro, Deus, Ele é a nossa primeira e principal prioridade. E quando nós ficamos envolvidos com as coisas aqui desse mundo, acabamos nos esquecendo de ter um tempo de entrega, um tempo de rendição, um tempo de proximidade com Deus. Eu ministrei ontem uma mensagem onde Moisés orou: Senhor, mostra-me a tua glória. Eu me quebrantei tanto naquela mensagem porque nós precisamos estar próximos de Deus. Podemos estar numa igreja e estarmos longe. Podemos estar no ministério e estarmos longe. Podemos estar vivendo nas alturas aqui dessa terra e estar longe. Você não vai se sentir tão bem andando com pessoas prósperas, pessoas que estão vivendo uma vida abundante, se você estiver longe de Deus. Porque tudo perde o significado quando estamos longe de Deus. É somente Deus que pode colocar, sabe, o ritmo certo da vida em você. Quando você anda longe de Deus, você perde o compasso, você perde o ritmo, você desalinha no propósito. Por isso, mantenha o seu primeiro amor com Deus, com a família e, em terceiro, com o seu propósito. Você tem que amar o que você faz. Se você não amar o que você faz, os dias, em vez de serem leves, serão pesados e carregados. Sabe, Deus não se agrada quando a gente não gosta do trabalho da gente. Deus não se agrada quando a gente está infeliz com aquilo que está fazendo. Nós temos que aprender a ser gratos, a celebrar o que Deus, Ele quer para a nossa vida. Eu sei de uma coisa, que quando algo começa a me aborrecer, eu tenho que sair daquilo. Porque quando eu estou alinhado com propósito, eu estou bem, completamente feliz. Agora, a partir do momento que eu começo a dar mais do que eu deveria a uma coisa do que as coisas que são prioridade de Deus para a minha vida, eu começo já a ter os efeitos disso. E não apenas no meu espírito, mas no meu corpo, na minha alma. É terrível. Sabe, eu digo que eu sou muito abençoado por Deus, por ter um dom profético e por discernir as coisas de uma maneira tão clara, mas ao mesmo tempo, essa capacidade que Deus me deu de discernir as coisas me torna muitas vezes, eu posso dizer, sensível demais às coisas espirituais. E se eu não estiver bem alinhado com Deus, isso me afeta. É por isso que os dons de Deus e até mesmo o ministério profético, você só vai conseguir conduzi-los na sua vida se você tiver muito tempo com Deus. Muito tempo com Deus. É por isso que eu tenho feito uma limpa na minha agenda com coisas sem propósito. Toda semana, alguém quer tomar um cafezinho comigo. Toda semana, alguém quer tomar um cafezinho, alguém quer conversar comigo. Toda semana. Só que se eu atender todo mundo, eu não tenho tempo para ficar com Deus. Então eu tenho que atender alguns numa semana, outros na outra semana e assim por diante. Caso contrário, eu vou perder o meu foco. A quarta coisa é entenda o impacto. Quando você coloca Deus em primeiro lugar, todo o resto encontra o seu devido lugar. Olha que tremendo isso. Então, o impacto de eu estar fazendo a vontade de Deus, de eu estar alinhado com um propósito, vai fazer as coisas irem para o lugar na minha vida. Porque, como o ser humano, ele é influenciável. É
fácil você sair da direção de Deus. É fácil. É fácil você comprar algo que não faz parte do seu propósito. É fácil você fazer uma mudança na sua vida que vai impactar no seu propósito. Então, eu creio que o impacto de nós estarmos alinhados ao propósito de Deus na nossa vida vai colocar tudo no seu devido lugar. Então, toda desordem, toda bagunça, tudo isso termina quando você está alinhado com Deus. Tua vida financeira está bagunçada. Teus negócios estão bagunçados, porque talvez você não esteja alinhado ao propósito de Deus na tua vida. E um detalhe, tem situações que a gente fica empurrando na nossa vida e isso fica contaminando o nosso coração. Então, busque um alinhamento ao propósito de Deus, à vontade de Deus, para que a sua vida não seja consumida por esses ressentimentos, por essa bagunça emocional dentro de você. E a quinta coisa, e aqui eu encerro, se você quer ter um alinhamento ao seu propósito, vigie o que você pensa. Você só controla as suas decisões, não os resultados, jamais. Viva pelo importante e não pelo urgente. E assim você vai estar alinhado ao que Deus tem para a sua vida. Então, pare um pouco de se preocupar. Pare um pouco de ficar ansioso. Pare um pouco de pensar demais. Faça o que você tem que fazer, decida certo. E os resultados Deus trará para a sua vida. Sabe, nós pensamos que temos que controlar as decisões e os resultados. Não, você só tem que controlar as decisões. Porque os resultados quem controla é Deus na sua vida. Então controle as decisões, não os resultados. Porque os resultados têm que vir da maneira de Deus para a nossa vida. Amém? Então, o que você tem que fazer é decidir certo. Se decidir certo, vai ter os resultados certos na sua vida. Eu deixo essa palavra, essa instrução ao teu coração. Espero que essa palavra tenha te ajudado. Amém? E você que entrou agora nessa live, você pode ir lá no meu site e baixar gratuitamente essa carta para Deus, onde você vai fazer uma oração específica. Senhor, eu quero uma porta de emprego, ganhando tantos R$1.000, próximo da minha casa, ou em tal lugar, eu quero trabalhar naquela empresa, te dou glória, Senhor, e depois você vai para o segundo pedido, e tudo você vai fazendo de forma específica. Senhor, te apresento meu filho, daí você coloca o nome dele, meu filho Enzo, coloco meu filho diante de ti, peço que o Senhor proteja, o livre do mal, tira as amizades, tira essa rebeldia que ele está, você vai especificar. É o poder das orações específicas. Eu recebi de Deus uma ordem e o Senhor me disse assim, ensina meu povo a fazer orações específicas. Ensina meu povo a fazer orações específicas. E se você não conseguir baixar essa carta do meu site, pega uma folha em branco aí e faz a tua carta, tá? Mas não fica sem apresentar diante de Deus. Por 14 dias eu estarei apresentando. Então, quando acabar essa oração, se você não tem uma carta, pega aí uma folha em branco, faz esse propósito, 14 dias, entra de cabeça, você vai ver os resultados em nome de Jesus na sua vida. Amém? Quero pedir também que você compartilhe agora essa oração com grupos, com amigos, nas tuas redes sociais. Você que tem um canal no YouTube, que é relevante no YouTube, compartilha com a tua comunidade esse vídeo, vai abençoar a vida de muitas pessoas em nome de Jesus. Amém? Muito bem. Também quero falar rapidamente dos meus livros, o Café com Jesus 1 e o Café com Jesus 2. As pessoas pensam que eu só tenho esses livros aqui, mas na verdade, esse aqui é o meu 18º livro e esse aqui é o meu 19º livro. Eu tenho outros livros que vão te abençoar, tá tudo lá no meu site. Esses dois aqui é um devocional. E por que eu falo tanto deles? Porque são direções para o dia a dia. De repente você vai, ter um dia cheio de compromissos. Antes de sair de casa, você lê um devocional. Você pode sair ali, às vezes, com uma palavra de Deus para a tua vida, uma direção de Deus, um conselho de Deus, que durante o dia você vai precisar daquilo. Então, os devocionais vêm para enriquecer o teu dia a dia. Amém? Esse é o Devocional 1 e esse é o Devocional 2. E olha só, olha que tremendo esse livro aqui por dentro. Aqui é o versículo bíblico, né? Aqui é a oração que eu faço. Cada página tem uma oração minha. Aqui as direções para o teu dia.
as direções para o teu dia, direções para a tua vida. E aqui você vai escrever a sua própria oração a punho, tá? Então esses 2 livros aqui vão te abençoar muito. Você pode adquirir lá no nosso site, em nome de Jesus Cristo. Agora, deixa eu declarar o Salmo 91. Quero também pedir a sua oração, ore por mim. Nós temos programas de televisão de segunda a sexta-feira. Programas estes que têm abençoado a vida de milhões de pessoas. Vidas estão sendo abençoadas, vidas estão sendo salvas. E eu peço a sua oração. Amém? Estamos em rede nacional na TV Bandeirantes, de segunda a sexta, às 5h45 da manhã. Diz assim o Salmos 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei. Poloei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Deixa eu orar por você, deixa eu te abençoar no nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, eu te dou graças, porque até aqui o Senhor tem cuidado de nós. Livra-nos do mal, Senhor. Livra-nos do laço de Satanás. E que todo tipo de amarra do inimigo contra a nossa vida e nossa família cesse completamente. Apresento diante de Ti, Senhor, a carta. E esta carta representa todas as cartas que estão sendo colocadas agora em oração. Eu concordo em fé, Pai, que tudo aquilo que é segundo a Tua vontade vai se cumprir. Toca na família, toca no casamento, toca nos filhos, toca nas relações interpessoais que essa pessoa tem. Abençoe seus negócios, seus projetos, seus sonhos, os livramentos que estão sendo pedidos nas cartas, a transformação, a salvação, a restauração, Pai, até mesmo da relação de pais e filhos e pais, de marido e mulher. E tudo aquilo que tem se levantado contra a vida dessa pessoa, toda a perseguição que ela tem enfrentado, toda a dor que tem se levantado na vida dela, eu oro em nome de Jesus Cristo, para que o Senhor dê vitória agora. Apresentamos diante de Ti, Pai, cada oração, cada carta para Deus, colocamos diante de Ti, como está escrito na Tua palavra, aquele que pede, recebe, o que busca, encontra, e aquele que bate, abre-se-lhe-á. No nome de Jesus, liberamos uma palavra profética, viveremos os milagres, viveremos as promessas e viveremos respostas de Deus aqui nessa campanha. No nome de Jesus, cremos que esse propósito, o Senhor está aqui. Senhor, Espírito Santo, nós te convidamos, esteja aqui conosco, nos fortalecendo, nos capacitando, nos dando ânimo novo e nos levando, Senhor, a novos níveis. No nome de Jesus Cristo, pedimos a Tua bênção, Tua graça e Teu favor. Amém e amém. Deus te abençoe, que o Senhor te restaure completamente, que toda insônia vá embora, que toda perturbação vá embora, que você possa dormir como um bebê, em nome de Jesus. Pessoas que têm insônia, pessoas que não conseguem dormir bem à noite, eu libero essa palavra do Salmos 4. Deito-me e logo pego no sono, porque o Senhor me sustenta. Deus te abençoe, Deus te guarde e que o Senhor te proteja. Até mais. Proteja. Até mais. Proteja. Até mais. Proteja. Boa noite. Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família.
que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste, e profetizamos que aquilo que levaria anos acontecerá em dias, no nome de Jesus. O Senhor dará toda providência, o Senhor abrirá portas, nos conectará às pessoas certas e também nos livrará do mal. E também te pedimos, ó Deus, que uma graça do Senhor esteja sobre nós, para que possamos andar com sabedoria, para que possamos fazer as coisas em menos tempo. E oramos, Pai, no nome de Jesus, para que o Senhor traga livramento no nosso caminho de toda armadilha, de toda pessoa má, de todo tipo de influência que possa, Senhor, de alguma maneira abortar o Teu propósito, o Teu plano em nossa vida. Senhor, traga livramento à nossa causa, traga livramento à nossa família, Pai, no nome de Jesus. E te pedimos, conduza-nos, Pai, com o Teu poder, que o Teu poder esteja na nossa vida e que aquilo, Senhor, que temos trabalhado, aquilo que temos, meu Deus, tentado, que o Senhor possa nos ajudar, nos capacitar, nos habilitar, Pai, porque temos nossas limitações e pedimos Tua força, pedimos que o Senhor nos abençoe, a cada pessoa, Pai, inclusive aqueles que estão já sem gás, Pai. Está chegando o final do ano e essa pessoa está sem gás, Pai, está sem novas ideias, não está conseguindo, Senhor, lidar com tudo aquilo que precisa lidar antes de encerrar esse ano. Eu te peço, ajude-o, Pai. Ajude-a, Pai, em nome de Jesus, dá força a Teus filhos, dá força a nós, Pai, precisamos da Tua força. E também eu oro, Pai, para que todos que estão aqui nessa oração tenham uma experiência com Jesus Cristo, todos, Pai, e que o Senhor possa abrir os ouvidos dos Teus filhos para receber da Tua direção, para ser guiado por Ti, Pai, no nome de Jesus. Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe a tua família. É uma alegria estar aqui junto com você e poder compartilhar uma palavra de Deus que vai te abençoar, que vai abençoar a tua casa e a tua família. E eu quero começar com um testemunho para a glória de Deus. E hoje, pela manhã, na oração da manhã, Deus me deu uma direção de nós apresentarmos três necessidades que nós temos até o fim desse ano para resolver ou para que tenha uma intervenção de Deus também por 3 dias. Eu convido você a me acompanhar nesse final de semana, orando comigo às 6 da manhã, às 18 horas, sem quebrar, e apresentando os 3 pedidos a Deus, de coisas que você tem que resolver antes do ano acabar. Se você quer entrar nesse propósito, escreve aí agora, eu quero, e nos acompanhe nesse final de semana, sem quebrar, 6 da manhã e 18 horas. Vamos fazer um propósito, buscando a Deus a intervenção, a solução, que Deus coloque a mão, nos dê sabedoria, nos dê graça, coloque alguém para nos ajudar nisso. Enfim, eu creio que tudo é possível quando nós nos conectamos a Jesus, quando oramos, porque a oração, ela pode movimentar grandes coisas. É nisso que eu acredito. Amém? E Deus vai fazer coisas muito grandes aí na tua vida. Eu profetizo e declaro, porque sei o Deus que eu tenho crido. Amém? A Delmira mandou um testemunho para nós e ela escreveu assim: graça e paz. Eu quero compartilhar o meu testemunho. Foi através de um compartilhamento, olha só a importância de compartilhar, que recebi a oração do Senhor. E ao pegar firme nas orações, eu já recebi muitas bênçãos. Desde 2018, eu sofria com uma bactéria que me causava infecções e era resistente aos antibióticos. Mas, mantendo-me firme nas orações todos os dias, às 6 e às 18, sempre pedi que o Senhor Jesus Cristo me curasse. Um dia, o Senhor profetizou a cura de toda infecção urinária e de toda bactéria, e eu tomei posse dessa palavra. Ontem o médico confirmou que estou curada e meu antibiograma deu negativo. Para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, estou curada. A Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Glória a Deus. Você pode dar um glória a Deus aí? Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. Ele é fiel. Ele cura
Ele opera milagres, Jesus Cristo. Amém? Jesus Cristo pode, Ele pode. E nós confiamos nele, cremos nele. E hoje eu quero compartilhar uma palavra com você, como ouvir Deus falar. Essa palavra queimou no meu coração hoje, porque as pessoas têm muita dúvida. Será que foi Deus que falou comigo? Será que não é coisa da minha cabeça? Em João 10, 27, a Bíblia diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. Quem segue a direção de Deus, com certeza é abençoado. A Bíblia diz: as minhas ovelhas conhecem a minha voz. Nós que seguimos Jesus, nós temos que conhecer a voz dele. Nós temos que discernir. Isso é de Deus, isso não é de Deus. Isso é bom, isso não é bom. Essa pessoa está sendo usada por Deus. Essa pessoa não está sendo usada por Deus. Essa pessoa foi enviada pelo mal para me atrapalhar. Então, eu vou me afastar dela, porque não está fazendo bem para mim. A capacidade de discernimento espiritual vai ajudar você a ter livramentos, vai ajudar você a andar pelo caminho certo, a bater nas portas certas. Deus sempre falará de uma maneira. E eu quero aqui pontuar algumas maneiras de você discernir que é Deus falando com você. Sempre que Deus falar com você, vai te desafiar. Esse é o primeiro ponto. Quer saber se é Deus que falou com você? Isso vai te desafiar. Porque muitas vezes nós queremos que Deus ele fale algo conosco que é fácil, sabe? Já temos a palavra de Deus que ela nos dá as instruções daquilo que devemos fazer e daquilo que não devemos fazer. Mas quando Deus falar ao seu espírito, certo? Até através da palavra ou através de outra pessoa ou lhe dar uma revelação especial, isso sempre vai lhe desafiar e vai tirar você de uma zona de conforto. Ela vai fazer você caminhar com coragem. É por isso que a Bíblia diz, lá em Josué capítulo 1, verso 8 e 9, ser forte e corajoso, porque para ouvir a Deus tem que ser corajoso. Tem que ser corajoso para seguir a direção que Deus está dando. Deus está falando com você para trocar de cidade. Deus está falando com você que está na hora de abrir um negócio. Deus está falando com você que você deve fazer alguns ajustes na tua família. Seja o que for, vai te desafiar. Vai tirar você da zona de conforto, vai fazer você, pensar numa maneira de como executar aquilo que Deus está falando com você. Vai talvez custar, talvez recursos, vai custar seu tempo, vai fazer você se conectar a algumas pessoas para que você consiga fazer aquilo que Deus está falando no seu coração. Quando Deus me deu o projeto do Norte Certo para reunir empresários cristãos e ajudá-los em várias questões da vida, eu pensei, como que eu vou fazer um evento para empresários se eu não tenho acesso a algumas pessoas? Mas o Senhor me deu uma palavra. O Senhor me deu uma palavra e o Senhor começou a me mostrar o que eu deveria fazer e foi colocando no meu coração com quem que eu deveria me conectar. O Senhor foi me revelando, foi me mostrando como que deveriam ser as coisas. E eu comecei, liguei para um, depois liguei para outro, depois liguei para outro e as coisas foram se ajeitando, mas me desafiou e muito. Ao longo de 45 dias, nós fomos muito desafiados para poder hoje estar realizando o Norte Certo. E tenho certeza que esse é um projeto de Deus, porque nós vivemos num mundo onde as pessoas fazem tudo por dinheiro, né? Grande parte, não todos, mas muitas pessoas fazem tudo por dinheiro. E quando essas pessoas fazem tudo por dinheiro, elas acabam quebrando princípios. Quebrando muitos princípios. Eu tenho ouvido, gente de grande potencial, de grande talento, uma capacidade incrível, mas perdendo sua família, perdendo sua saúde, sem comunhão nenhuma com Deus. E eu vou lhe dizer uma coisa,
Tira Deus da tua vida para ver como que as coisas vão ficar. Com certeza não vai ficar bem. É por isso que ensinar as pessoas a viver uma vida com Deus e ter princípios é uma construção sólida, forte. Nós precisamos de famílias fortes. Famílias fortes, com certeza, fazem uma sociedade forte, fazem uma empresa forte, fazem, enfim, a diferença. Amém? Por isso, eu quero que você escreva aqui nos comentários, sempre que você ouvir a voz de Deus, vai te desafiar. Olha para Abraão. Abraão, sai da tua terra e da tua parentela. Sai da tua terra e da tua parentela. Vai para o lugar que eu te mostrarei. Gente, olha, tem gente que nunca mudou de cidade, nunca mudou de estado, nunca mudou de país. Mas pensa num negócio complicado, é você mudar de cidade. Eu já mudei várias vezes de cidade. Eu já andei por alguns lugares. E depois que Deus começou a me dirigir, né, me tirando do interior do Rio Grande do Sul, depois me colocando numa cidade um pouco maior e depois me trazendo para São Paulo, eu pude aprender muita coisa, mas com certeza não foi fácil. A gente fica empolgado quando Deus fala com a gente, mas na hora de pagar a conta, na hora de, colocar em prática aquilo que Deus falou, aí a coisa começa a pegar. Você sabe que a gente demorou bastante para construir alguma coisa na vida. E quando Deus falou comigo que eu deveria vir para São Paulo, eu tive uma luta muito grande, dentro de mim, depois que eu vim. Porque quando eu cheguei em São Paulo, eu tive que alugar tudo de novo, eu tive que alugar um escritório até poder comprar um. Eu tive que alugar um lugar para mim morar até, eu poder ter o meu lugar. Sendo que eu já havia conseguido isso lá no Sul. Mas aqui eu tive que recomeçar. E aí você vai ser provado por Deus nesse momento, porque você está sendo desafiado, a mudar os seus planos, a abrir mão dos seus planos. Isso é uma coisa que Deus falou comigo. A verdadeira rendição que existe na vida, no coração de uma pessoa, é quando aquela pessoa está disposta a abrir mão do que tiver que abrir mão para seguir a direção de Deus e os planos de Deus. Quando a gente aceita Jesus como nosso Senhor e Salvador, quando aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, a gente também está dizendo para Ele, lidera a minha vida, conduz a minha vida, faz do jeito que tu quiser. Olha só, quando você aceita Jesus como teu Senhor e Salvador, você está dizendo para Ele, Senhor, eu quero viver o que tu tens para mim. Essa, eu posso dizer, é uma das coisas que as pessoas falam para Deus e elas não sabem da responsabilidade e do que isso é exigido. Isso é exigido, porque isso significa abrir mão da tua vontade para agarrar a vontade de Deus. As pessoas, elas romantizam isso, mas quando você verdadeiramente está ouvindo a Deus, isso vai te desafiar a fazer mudanças na tua vida que são significativas. E isso é uma marca da voz de Deus falando com você. A voz de Deus vai te desafiar. Amém? Escreve aqui nos comentários, a voz de Deus vai me desafiar. A voz de Deus vai te desafiar. A voz de Deus vai te desafiar. Quando Moisés morreu e Josué assumiu e o Senhor disse para ele ser forte e corajoso, Josué tinha uma promessa na frente dele e ele precisava conquistar essa promessa agora. E ele deveria conquistar essa promessa, vencendo guerras, enfrentando adversários, usando o exército de Israel, que na verdade eram pessoas simples, eram pessoas que não tinham um grande treinamento de guerra. Mas Deus, quando você é desafiado e você segue a direção de Deus, Deus te surpreende. Deus te surpreende de uma maneira especial. Por isso,
a voz de Deus vai te desafiar. Eu vou continuar essa mensagem na oração amanhã de manhã, certo? Sobre a importância de ouvir a Deus e de ser dirigido por Deus. Amém? Escreve aqui nos comentários, eu vou conquistar tudo que Deus tem para a minha vida. Amém? Você vai conquistar, inclusive a salvação de todos da tua casa, em nome de Jesus Cristo. E eu quero falar rapidamente, antes de declarar o Salmo 91, falar desse livro aqui, Café com Jesus. É o nosso devocional, esse livro aqui está sendo incrível. Milhares e milhares de pessoas estão adquirindo no Brasil, fora do Brasil. Aqui um versículo bíblico, as direções e os ensinos para o teu dia. Aqui uma oração para você fazer junto comigo. E aqui você vai escrever uma oração a punho. Você vai pegar uma caneta e você vai escrever uma oração, vai fazer um pedido a Deus, vai pedir uma proteção de Deus, vai colocar alguém em oração. Todo dia, aqui também, todo dia você vai fazer isso. Esse livro aqui, ele vai ser um livro onde você vai voltar em algumas orações que você fez. Depois de alguns dias você vai ver, em nome de Jesus, Deus realizando aquele pedido de oração. Por isso, adquira nosso livro Café com Jesus. Vai te abençoar, vai abençoar a tua casa e toda a tua família, certo? É só você acessar o meu site www.viniciusiracete.com.br. Amém? E também, o segundo anúncio é que domingo agora nós vamos ter o Profetizando 2025, presencial e online. Começa às 9 horas no presencial e 9h30 online. O endereço da igreja que eu congrego é a Avenida Aruanã, número 120, Alphaville, Barueri, São Paulo. E nesse domingo, se Deus me permitir, eu estarei ministrando uma palavra profética que vai te abençoar muito. Amém? E eu quero agora então declarar o Salmo 91. Quero pedir para você que está aqui, deixa eu só abrir aqui no Salmo 91, que você compartilhe com 7 pessoas. Amém? Compartilhe agora com 7 pessoas e eu quero fazer essa convocação. Nós vamos fazer 3 dias agora de oração nesses 3 pedidos. 3 coisas que você precisa resolver antes que o ano acabe. 3 coisas, seja na saúde, na família, com alguém, com algo que você precisa resolver. 3 pedidos. Você coloca aqui, escreve agora nos comentários os 3 pedidos. Amém? E os 3 dias esteja ao vivo comigo, às 6 da manhã e às 18 horas. 6 da manhã e 18 horas. Tenho certeza que você vai ser muito abençoado fazendo esse propósito junto com a gente. Amém? Então compartilha aí, manda para os teus amigos. Não esquece também de deixar a tua curtida aqui nesse vídeo para que o YouTube mande para mais pessoas. Ok? Diz assim o Salmos 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, é a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei. Pô-lo-ei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias, fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Já escreveu os 3 pedidos aqui? As 3 coisas que você tem que resolver antes que o ano acabe? Coloca aqui nos comentários. Amém? E sele essa palavra compartilhando com outras pessoas no nome de Jesus. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus Cristo, damos toda a honra e glória a Ti, porque até aqui o Senhor tem cuidado de nós, da nossa casa.
Senhor, apresentamos a Ti a nossa família, nosso casamento, nossos filhos, o nosso caminho, para que o Senhor nos conduza, Pai, com graça, com paz, com sabedoria, e que o Senhor possa nos livrar de todo inimigo em nosso caminho, de toda maldade, de toda inveja, de todo plano do maligno. Também oramos, Pai, para que nenhuma influência espiritual tenha poder sobre nossos filhos. Oramos o nome de Jesus também, para que o Senhor levante os caídos, os que estão desanimados, cansados, prostrados, que nesse momento essa pessoa receba uma carga de renovo de Deus, no nome de Jesus, que ela receba uma restituição de forças, de ânimo, e que o Senhor dê força, dê coragem para ela poder avançar. Eu oro em nome de Jesus também, para que toda enfermidade, dor, inflamação, artrite, artrose, reumatismo, problemas no estômago, na coluna, renda-se a Jesus Cristo, ao poder de Jesus Cristo, que essa pessoa seja tocada por Deus agora, que sua casa seja tocada por Deus, que sua família seja tocada por Deus agora e que toda enfermidade física ou emocional renda-se a Jesus Cristo e ao poder de Jesus Cristo. Senhor, por Tuas pisaduras fomos sarados. Também oro, Senhor, para que haja uma aceleração na vida dessa pessoa e apresento os 3 pedidos que ela tem a Ti, as 3 coisas, Pai, que ela precisa resolver até o final desse ano. Que o Senhor entre, Pai, com providência, que o Senhor entre com recurso de todo tipo na vida dessa pessoa e no nome de Jesus eu te peço, libera a Tua bênção, Pai. Libera o Teu mover na vida dessa pessoa para que essas 3 coisas sejam resolvidas até o fim deste ano, no nome de Jesus Cristo. Nós te pedimos, Pai, traga tudo o que essa pessoa precisa, a estrutura que ela precisa, as conexões que ela precisa e também o sobrenatural, Pai, em nome de Jesus. Também oro por aquele que está carregando uma tristeza, que está desanimado, que está, Senhor, de alguma maneira abatido por algo que aconteceu, que o Senhor traga consolo, que o Espírito Santo console o coração dessa pessoa. Tira ela, Pai, tira ela de toda a situação difícil que ela está. Eu oro por livramentos do Senhor. Também oro para que o Senhor fale com Teus filhos. Senhor, a Tua voz irá nos desafiar, por isso fala conosco, nos dê projetos novos, nos dê ideias novas, estratégias novas, nos conecta também, Senhor. Nos conecta, Senhor, a planos do destino que o Senhor tem reservado, do propósito que o Senhor tem para a nossa vida. Oramos também no nome de Jesus Cristo, Pai, para que o Senhor nos dê discernimento sobre as pessoas que estão ao nosso redor, para que nós venhamos saber quem é quem, Pai. Nos livra, Pai, nos livra do engano, da mentira. E no nome de Jesus Cristo nós declaramos por terra todo tipo de atrapalho na vida e no caminho dessa pessoa e declaramos por terra agora todo atrapalho nas finanças, atrapalho dentro de casa, atrapalho com pessoas, que todo atrapalho caia por terra, que cesse também toda contenda, toda briga, toda gritaria, todo desrespeito. E oramos para que o Senhor dê sabedoria a essa pessoa que está buscando uma direção do Senhor. Meu Deus, que ela siga o caminho da paz, que ela siga o caminho da paz, no nome de Jesus. Eu abençoo ela e abençoo sua casa, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, gente querida. Tome posse dessa palavra, tome posse dessa oração, compartilha com teus amigos nos grupos, nas redes sociais e que Deus te abençoe. Amanhã, 6 da manhã, estaremos juntos aqui, declarando a bênção de Deus sobre nossas vidas e que o Senhor faça uma grande obra na tua casa, que haja avivamento na tua casa, no nome de Jesus. Que Deus te abençoe, paz, prosperidade e salvação em todos da tua casa. Até mais, queridos. Fique na paz.
boa noite. Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos no nome de Jesus Cristo a abundância entrando na tua casa, a paz entrando na tua casa e o livramento do Senhor. Jesus Cristo, nós te pedimos, Senhor, traga livramento para as nossas vidas. O que é teu, que fique, o que não é teu, que saia. O que está no nosso caminho, que é teu, que fique no nosso caminho. O que não é teu no nosso caminho, tira do nosso caminho. Nos dá livramento, Pai, de ciladas. Nos dê livramento de maus negócios. Nos dê livramento de pessoas erradas. E até mesmo de ideias erradas e projetos errados. Colocamos a nossa vida diante de Ti e todos da nossa casa. Coloca uma cerca de proteção ao redor dos nossos filhos, ao redor do nosso cônjuge, ao redor de nós. Venha nos guardar, Pai, em nossa entrada e em nossa saída. E que estejamos debaixo da cobertura do sangue precioso de Jesus Cristo. Eu oro para que todo aquele que está doente seja curado agora. Todo aquele que chegou doente nessa oração, receba a cura, receba o milagre. Eu oro para que haja mudança de resultados. Eu oro para que a cura seja total e completa no sangue, no fígado, no rins, no pâncreas, no coração, nas pernas, que todo câncer renda-se a Jesus Cristo. Nódulos, miomas, microcistos. Oramos também por infecções, inflamações, que renda-se a Jesus Cristo. E que todo problema na alma, tudo aquilo que perturba a alma, tudo aquilo que bagunça a alma, que saia no poderoso nome de Jesus. Oramos por uma mente saudável. Oramos por um coração em paz. Oramos para que a alegria do Senhor esteja sobre nós. E Pai, tudo aquilo que não conseguimos resolver, no dia de hoje, apresentamos a Ti, para que o Senhor tome conta, para que o Senhor entre nessas batalhas e traga a solução, a intervenção e o milagre. Senhor, nós colocamos tudo na nossa vida nas Tuas mãos, fazemos a nossa parte, mas esperamos no Senhor, porque o Senhor é Deus fiel, o Senhor é Deus poderoso, o Senhor é Deus de milagres. Sim, Jesus, invocamos Teu nome, Jesus, 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 invocamos Teu santo nome. Deus abençoe tua vida, Deus abençoe tua casa, que a alegria do Senhor seja a tua força. Deus me deu uma palavra hoje, e essa palavra é uma palavra de vigilância. Nós precisamos vigiar, para que o inimigo das nossas almas não influencie a nossa vida. Acredite, eu tenho ouvido muitos testemunhos de pessoas libertas através das orações aqui. Pessoas que estavam presas por anos, e às vezes até frequentando uma igreja. Mas a falta de entendimento, a falta de discernimento espiritual mantinha eles num cativeiro. E eu creio, Deus está fazendo uma grande obra. Pessoas estão sendo curadas, tem gente liberta. Eu estava ouvindo um testemunho hoje de uma mulher que se compadeceu da amiga dela. A amiga dela queria muito engravidar, já tinha recorrido a N tratamentos e as duas trabalham juntas. E essa mulher fez a minha última campanha, ela fez exclusivo e especificamente pela amiga dela. Exclusivo e especificamente. E para a glória de Deus, essa semana ela já anunciou que está grávida. Falou para essa amiga dela, anos tentando. Mas olha o poder da oração. Coloque a sua fé em Jesus. Coloque a sua fé no poder de Deus, na palavra de Deus que não falha, é imutável. Deus pode fazer mais.
Ele pode fazer mais do que você pensa, muito mais. Coloque a sua fé nele, entre de cabeça. Nós estamos orando por livramentos do Senhor. Essa é uma das palavras mais fortes que eu tenho recebido nos últimos dias. O livramento do Senhor, livramento. Estamos orando para que a paz entre também, a abundância, mas estamos orando muito mais por livramentos do Senhor. Então, mantenha-se firme na oração. Deus está operando. 5 portas que as pessoas abrem para demônios sem se darem conta. 5 portas que as pessoas abrem para demônios sem se darem conta. Tem gente que pensa que demônio é apenas uma simbologia, né, da maldade do homem. Não. Demônios são seres espirituais, são anjos caídos, sem luz, que caminham nas trevas. E a Bíblia diz que Jesus veio para dar vida e vida com abundância, mas o inimigo veio para matar, roubar e destruir. Essa é a obra dele. Quantas vezes Jesus, quando esteve aqui nessa terra, expulsou demônios? E eu fico imaginando como que era naquela época, quando Jesus expulsava demônios de multidões. Então, essa realidade, ela continua aqui nessa terra. Os demônios são seres espirituais reais. No entanto, através de Jesus Cristo, existe uma proteção. O Salmos 91, que nós declaramos constantemente, diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Somente Deus pode nos guardar da ação de demônios. E hoje eu quero falar um pouco sobre isso. Em Gênesis capítulo 4, verso 7, a Bíblia diz assim: se bem fizeres, não é certo que serás aceito? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. Você sabe, Deus estava falando isso para Caim. Caim estava com ódio mortal do seu irmão Abel. E Deus disse para ele: se fizeres bem, não é certo que serás aceito? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta. Ou seja, conforme Caim conduzisse as suas emoções, ele poderia ou manter a porta fechada para os demônios não entrarem, ou abrir a porta para eles fazerem a festa e então encherem ele de maus pensamentos e fazer o que ele fez com o seu irmão Abel. Por isso nós temos que não abrir a porta para o mal. E se você abriu a porta por um descuido, você acabou, deixando de vigiar, deixando de orar e abriu a porta por um descuido para o mal, feche o mais rápido possível. Feche o mais rápido possível. Peça perdão a Deus, renuncie. E também renuncie tudo aquilo que veio por associação disso. E você vai ver o livramento do Senhor na sua vida. Porque o mal, quando entra na vida de uma pessoa, ele não simplesmente torna aquela pessoa má com outras, mas principalmente má com ela mesma. Você lembra do Gadareno? O Gadareno estava possuído por legiões e os demônios levavam ele a viver nos cemitérios. Tiraram ele do convívio social, destruíram a família dele, destruíram o futuro dele. Mas quando Jesus chegou, Jesus esmagou o poder do inferno. Então eu quero falar rapidamente de 5 portas que as pessoas abrem para os demônios sem se darem conta. A primeira delas é a ira descontrolada. A Bíblia diz: irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. A ira descontrolada dá lugar ao diabo. Se irar faz parte da nossa natureza, a gente se ira, se revolta às vezes. No entanto, nós precisamos manter o controle emocional. Precisamos ter uma boa gestão daquilo que pensamos, daquilo que falamos, da forma como agimos. Então eu quero que você grave muito bem essa palavra. Irar-se faz parte da natureza. Agora, o descontrole é o que vai abrir a porta para o mal entrar. Então, quando você está numa discussão acirrada, tenha cuidado para não se descontrolar, porque na ira do homem não opera a justiça do Senhor. A segunda porta
é a língua contaminada. A língua contaminada abre portas. Pessoas que falam mal de líderes, de chefes, de familiares, de amigos, de igrejas. As pessoas, quando falam mal, quando criticam aquilo que não sabem, estão abrindo a porta para algo ruim entrar e agir. Então entenda, uma língua contaminada, ela chama o mal. Uma língua contaminada, ela também, além de falar mal dos outros, ela murmura. Ela declara a si mesmo frases como nunca vou mudar, ou tudo dá errado para mim, eu sou assim e na minha vida as coisas nunca vão dar certo. Repetir rumores, participar de conversas tóxicas, tudo isso está afetando a sua vida. Tem gente que pensa que uma fofoquinha não faz mal. Uma fofoquinha abre a porta para muitos demônios. Você está deixando uma brecha no mundo espiritual para os demônios entrarem, bagunçarem tua vida. Que Deus tenha misericórdia. E esse tipo de ação, isso amarra seu futuro, atrai acusações, doenças emocionais também e espirituais. É por isso que a Bíblia diz em Provérbios 18, 21, a morte e a vida estão no poder da língua. Guarda teus lábios. Para que você vai falar mal do outro? Por que você vai criticar? Eu digo, as pessoas hoje não sabem usar a internet em grande maioria. Porque em vez de usar a internet para as coisas boas, usa para as coisas ruins. E tem gente que está tão acostumada a falar mal dos outros, a criticar os outros, a bater nos outros, através das suas publicações, através da sua palavra, que não sabe o mal que está fazendo, não sabe o que está atraindo para a sua vida de negativo, de ruim. Que Deus tenha misericórdia de nós, para que a gente não venha cair nesse erro, abrir a porta para demônios. É por isso que tem certas publicações que na verdade é um convite para você se unir a aquele que está falando mal dos outros, ou aquela que está falando mal dos outros. A terceira coisa é a falta de perdão. A falta de perdão também abre portas para o mal agir. É quando a pessoa ela se recusa a perdoar as ofensas e ela mantém aquilo no seu coração. Sabe o que fizeram contra ela, a injustiça que houve. O propósito de Deus tem que ser maior do que a dor que a gente está sentindo. E a gente tem que ter a capacidade de superar o que fizeram para a gente. E com a ajuda de Deus é possível. Eu não fico nada feliz quando alguém é injusto comigo. É claro, a gente fica chateado. Ficamos chateados. Mas isso não pode durar muito. Você vai ter que aprender a tirar isso do seu coração. Você vai ter que aprender a perdoar. Você vai ter que aprender a liberar as pessoas que acabaram pecando contra você. Lembrar e reviver continuamente feridas antigas vai manter essa ferida exposta. Vai continuar sendo um chamarisco para demônios. Então, justificar o seu rancor para você mesmo vai manter essa ferida exposta, vai deixar com que o mal entre por essa ferida. Os demônios entram também por feridas que estão abertas, e isso afeta a saúde de uma pessoa, até mesmo com doenças psicossomáticas nos relacionamentos, e bloqueia orações. A falta de perdão bloqueia também orações. Em Mateus capítulo 6, versos 14 e 15, olha o que Jesus disse: se você não perdoar aos homens suas ofensas, nem seu Pai Celestial vos perdoará. É inevitável, onde as pessoas convivem muito, que haja ressentimentos. Às vezes um diz o que você não gostaria de ouvir, às vezes até no trabalho existem as discordâncias. Um concorda, o outro não concorda, um acha que é de um jeito, o outro acha que é do outro jeito. Agora, eu tenho que cuidar meu coração. Eu tenho que cuidar meu coração, caso contrário, eu vou pecar contra as pessoas e eu vou também, abrir uma legalidade para o mal agir. É inevitável que numa família,
sabe, aconteça as ofensas. É inevitável num trabalho, onde você trabalha, que aconteça as ofensas. É inevitável dentro de uma igreja, sabe, que é uma comunidade, que às vezes as pessoas pensam que a igreja é o céu. Não, a igreja não é o céu. O céu você só vai conhecer depois da morte, crendo em Jesus e caminhando com Jesus. A igreja não é um céu. Nós podemos assemelhar a igreja como um centro de restauração, de recuperação de vidas, um hospital onde as pessoas chegam lá doentes e são curadas. E aquele que é curado, agora, ele ajuda a curar os outros. Então, a nossa ideia muitas vezes é equivocada. Eu sei que as pessoas nos ferem, às vezes com uma brincadeirinha, uma indireta, mas a gente tem que começar a aprender a liberar o coração e não deixar isso, sabe, entrar dentro de nós e começar a atrapalhar os nossos pensamentos. A quarta porta que as pessoas abrem para o mal é o medo crônico. E o medo crônico, ele paralisa a tua fé, ele bloqueia teu destino, ele tira a sua autoridade espiritual. É a pessoa que se sente insegura. Ela tem medo de tudo. Ela tem medo, sabe, que as coisas vão dar errado, que ela vai perder, que ela vai ser envergonhada. Ela tem um medo, sabe, que alguém faça alguma coisa para ela. Ei, você vai ter que ser muito resiliente quanto a esses sentimentos tóxicos e colocar a sua fé no socorro, que é o Senhor. Coloque a sua fé em Jesus, coloque a sua fé apesar das circunstâncias. Deus não diz para a gente negar o que está acontecendo. Deus não pede isso para nós, mas Deus nos pede para acreditar além do que estamos vendo. Acreditar que Deus está cuidando, que Ele está no controle, que todas as coisas estão nas mãos dEle, certo? E a quinta porta, e aqui eu vou encerrar, que as pessoas têm aberto muito para os demônios, são objetos malditos em casa. Em Deuteronômio 7:26, a Bíblia diz: você não vai colocar nada abominável em sua casa, para que você não seja amaldiçoado. O que seria uma coisa abominável para Deus? Tudo aquilo que tira a sua fé do invisível, de Deus, é uma coisa abominável. Então, você ter um potinho de pimenta com sal em casa, isso é uma coisa abominável. Está abrindo uma brecha espiritual. Daí tem N coisas que as pessoas colocam dentro de casa, eu não vou enumerar todas elas, mas é simples de você compreender. É tudo aquilo que tira a sua fé no invisível de Deus. Sabe, eu não preciso colocar uma espada de São Jorge na frente da minha casa para me proteger. Por quê? Porque o Deus vivo e poderoso me protege. Aí você pergunta, mas eu posso ter como planta? Eu gosto de planta? Pode, como planta não tem problema. Agora, o errado é você colocar a sua fé nessas coisas. A nossa fé tem que estar em Jesus Cristo e na palavra dele, só isso. E eu vou dizer uma coisa para você. É simples, gente. Tem um amigo meu que escreveu um livro, O Poder do Básico. E isso é o básico, e a gente pensa que tem que ter, sabe, um monte de coisa para se proteger. Não. Você tem a fé em Jesus e na palavra dele. Isso é suficiente para você estar protegido? O sangue de Jesus nos cobre. A mão de Deus está sobre nós. Maior é aquele que está comigo do que aquele que está contra mim. Essa tem que ser a minha fé. Então, aquilo que eu coloco dentro da minha casa pode ser um convite para as trevas. É por isso que eu preciso tirar da minha casa aquilo que traz perturbação. Meu filho lê muito. Sabe, meu filho pega um livro e é capaz de ler num dia. Tem uma capacidade de ler rápido, lê muito rápido, entende muito rápido as coisas, tem uma capacidade incrível de ler.
Só que toda vez que a gente vai num shopping, ele quer comprar um livro. E às vezes compra uns livros que a gente avisa, a gente diz, olha. E a gente começou a notar algumas coisas há um tempo atrás. E eu e minha esposa entramos no quarto dele e encontramos ali alguns livros que não batem com a nossa fé. E nós tiramos aqueles livros sem ele ver. E claro, depois nós falamos para ele. Mas, sabe, mudou o humor dele, da água para o vinho. Então tem certas coisas que a gente coloca para dentro de casa, que às vezes abre portas espirituais. Sabe, tem certos livros que na verdade é só uma embalagem bonita, porque o conteúdo é totalmente espiritual. Então a gente tem que ter cuidado quanto àquilo que estamos colocando para dentro da nossa casa. E assim é tudo na nossa vida. Um presente que você ganha, certo? Algo que você encontra bonito, sabe? Veja o fundo espiritual, o histórico daquilo antes de você colocar na sua casa, certo? Nós temos que aprender a vigiar a nossa casa em todos os sentidos. Eu deixo essa palavra ao teu coração hoje. Eu quero agora orar por você, amém? Eu quero declarar o Salmo 91. E também, deixa eu mostrar para você, eu tenho uma novidade para vocês agora à noite. Esse aqui são os meus livros, né? O Café com Jesus 2, um devocional incrível para você receber luz de Deus toda vez que você sair de casa. Antes de você sair de casa, lê um devocional, lê a sua Bíblia primeiro e depois lê o devocional. Dentro desses 2 devocionais aqui tem essa cartinha, tá? E quem adquirir esses 2 livros até domingo à meia-noite, eu vou mandar esse caderno dos sonhos, tá? O que é esse caderno dos sonhos? Que eu vou mandar junto para você como presente. Tá? Aqui dentro você vai escrever toda a experiência que você teve com Deus. E todo livro tem pérolas druins, tá? Olha só, tá? Então, todo ele tem muitas pérolas aqui que eu escrevi sobre os sonhos, né? E vai te abençoar. Toda a experiência que você teve com Deus, toda a visão, toda a resposta de oração, você vai registrar aqui nesse pequeno livro, certo? É um livro bonito, é um caderno, na verdade, um caderno de sonhos com pérolas druins. Você vai escrever seus sonhos, suas experiências com Deus, o que você entendeu, o que Deus falou com você, você vai escrever aqui, certo? Então, quem adquirir até domingo à meia-noite vai receber de presente ao adquirir os 2 livros. Tem que adquirir os 2 para a gente mandar o caderno dos sonhos junto de presente, certo? Entra lá no meu site www.vinicius17.com.br e adquira os nossos livros. A gente vai mandar de presente, junto com a carta, vamos mandar o caderno dos sonhos para você, ok? Muito bem. Salmos 91, quero pedir para você deixar sua curtida nesse vídeo, compartilhar agora. Vamos compartilhar com o máximo de pessoas. Você foi abençoado hoje, amém? Compartilha com 9 pessoas. Eu trouxe aqui instruções poderosas para a tua vida, para te abençoar. Então compartilhe, mande para amigos, compartilhe em grupos, mande nas suas redes sociais, em o nome de Jesus Cristo. Certo? Diz assim o Salmos 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, ele é meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas, e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente, pois que tanto me amou, eu o livrarei. Poloei no alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, coloca a tua mão
sobre a vida dessa pessoa, sobre sua casa e sobre sua família. Oramos pelo livramento do Senhor agora. Oramos por uma direção do Senhor que o Senhor nos deu, para que haja livramento na vida dessa pessoa e em toda a casa dela. Eu oro em nome de Jesus que por onde entrou demônios, que por 7 caminhos agora sejam retirados. E aonde está acontecendo arrependimento, Senhor, que neste momento as brechas sejam tapadas, que o mal não tenha mais poder sobre a vida dessa pessoa. Eu digo, escuta aqui, Satanás, você perdeu, sai do caminho dessa pessoa, no nome de Jesus Cristo, e leva embora tudo que você colocou. E eu declaro saúde na tua vida, eu declaro paz na tua vida, eu declaro prosperidade na tua vida, abundância entrando na tua casa, e que a presença de Jesus Cristo, que ilumina, que transforma, que rende todo o mal, essa presença toque na tua vida, toque em todos da tua casa. Oramos também para que todos dentro da tua casa tenham uma experiência com Jesus. Como está escrito na palavra do Senhor, se creres no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e toda a tua casa. Declaramos que todos terão experiência com Jesus Cristo. Declaramos que essa casa é uma casa bendita, uma casa do Senhor, uma casa cheia de alegria, cheia de força, cheia de ânimo, que o Senhor renove as forças de todos essa casa. E aquele que está abatido emocionalmente, fisicamente, que seja curado agora em nome de Jesus. Eu digo ao câncer, retira-te. Eu digo à dor, retira-te. Eu digo a infecções, retira-te. Eu digo à confusão, retira-te. A todos os traumas familiares, retira-se agora em nome de Jesus. E que haja, Pai, o amor, o perdão, a reparação de tudo aquilo que foi danificado por palavras, por atitudes. Que essa família seja restaurada, esse casamento seja restaurado, a comunhão de pais e filhos seja restaurado, no nome de Jesus Cristo. Pedimos, Pai, paz, abundância e livramento nessa casa. Em nome de Jesus Cristo, amém e amém. Graças a Deus, obrigado, Senhor. O Senhor já está cuidando de cada um dos teus assuntos. E amanhã, 6 da manhã, eu aguardo todos vocês aqui. Estamos orando por livramento e Deus está dando. Amém? E não só estou orando, como estou em consagração. Que Deus te abençoe, paz e prosperidade. Compartilhe essa oração com outras pessoas e até mais. E até mais. E até mais. E até mais.